Queridos, a paz do Senhor, aqui quem nos fala é o evangelista Jailson Oliveira. Como eu prometi a vocês, nós estamos iniciando hoje alguns conteúdos para o nosso canal. E para quem não pegou os nossos stories no Instagram, não acompanhou, isso aqui, querido, é vídeos de algumas mensagens que o Senhor me deu. Eu tenho muitas mensagens escritas, mensagens que eu não preguei ainda, e Deus pôs no meu coração de eu compartilhar essas mensagens com vocês. Na realidade, as mensagens não são minhas mensagens. Foi o Senhor que nos deu, o Senhor que nos abençoou, mas não é minha, é nossa. Né? Como Jesus ele disse, o pão nosso de cada dia, Pai nosso que está no céu, é tudo nosso. E qual é o objetivo desse vídeo aqui? O objetivo é você ser abençoado. Eu vou compartilhar aqui, já vou falar sobre o que nós iremos falar, mas nós vamos compartilhar toda semana no nosso canal uma mensagem diferente, algumas revelações do texto que o Senhor nos deu, para você que quiser compartilhar com outras pessoas, colocar o que você achar interessante na sua mensagem, até porque eu sou um pregador, algumas pessoas me conhecem, e já fiz muito isso e faço até hoje. Se eu encontrar alguma coisa interessante no sermão de alguém, eu vou analisar e certamente, se encaixar no meu, eu falarei com toda certeza. Então você fique à vontade para pegar algumas coisas que nós iremos falar aqui, para você aplicar no seu sermão, tá bom? Então, você que não curte, que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho para toda semana, quando nós postarmos mensagem aqui, você receber a sua notificação. E por favor, compartilhe esse vídeo para todos. Eu tenho certeza que esses vídeos, essas mensagens servirá de auxílio para muitos pregadores, para muitas pessoas que desejam mergulhar a fundo na palavra de Deus. Lembrando que, antes de mais nada, isso aqui não é um estudo, tá bom, gente? Eu não sou professor, eu sou um pregador do Evangelho, não sou doutor, sou um pregador do Evangelho. Lembrando, deixando bem claro que são mensagens que o Senhor me deu, tá bom? Mensagens que o Senhor me deu, e se servir para você, fica à vontade, tá? Nós vamos falar hoje sobre a chamada de Davi. É um texto muito conhecido e todos que já me seguem sabem que eu gosto de texto muito conhecido, eu prego muito texto conhecido. Eu sou muito simples, sou um pregador muito simples, e nós falaremos sobre a chamada de Davi. Se você quiser acompanhar conosco aí, o capítulo de número 16, na realidade nós vamos tomar por base do versículo 1 ao versículo 13, mas eu só vou ler o primeiro versículo para nós ganharmos tempo, tá bom? Mas a base nós iremos usar aqui como exposição do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. O versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre dos seus filhos me tenho provido de um rei. Queridos, aqui todos nós sabemos que Deus ele vai levantar um novo rei. Na realidade, nós sabemos que o primeiro rei, o único rei que antecede o rei Davi é o rei Saul. Saul, porque ele é o primeiro rei de Israel. Se nós pegarmos o período dos juízes, o livro dos juízes, é um livro do período da teocracia. Na realidade, o fim da teocracia aparece com Saul. Teocracia é o governo de Deus. Deus governava o povo. O povo era comandado pelo próprio Deus. Olhar o período dos juízes, são mais ou menos 13 juízes que Deus levanta. Samuel é o último dos juízes e primeiro dos profetas. Saul, ele é pedido pelo povo, porque o povo começa a olhar em sua volta as nações, e a Bíblia diz que o povo começa a ver que todos os povos têm um rei, mas eles não. E nesse período em que está chegando o fim da teocracia, o último juiz é Samuel, os filhos de Samuel vão tentar começar a julgar o povo ou ser juiz para o povo, e o povo não vai aceitar. O que o povo faz?
o povo rejeita os filhos de Samuel e automaticamente está rejeitando a casa de Samuel. Até que no capítulo de número 8 do livro dos Juízes, a Bíblia diz que o povo pede para que Samuel unja um rei e coloque sobre ele. Samuel fica tão indignado, gente, mas tão indignado, que vai questionar a Deus, vai dizer: Senhor, mas o povo está rejeitando. O povo não quer que os meus filhos governem, que eu governe a nação, na realidade não como rei, mas como juiz. Diz a Bíblia que Deus responde a Samuel. Eu gosto disso, porque quando Deus responde a Samuel, Deus vai dizer: Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando. Samuel, ele era uma autoridade constituída por Deus. Foi Deus que levantou Samuel como juiz, como sacerdote e como profeta. Mas o povo rejeita Samuel e a casa de Samuel. Deus então diz: Samuel, fica tranquilo, porque o povo não te rejeita. O povo rejeita a mim. Então a primeira coisa que nós vamos observar aqui é que o povo rejeita a liderança que Deus colocou, mas é Deus que se sente rejeitado. Porque todas as vezes que nós rejeitamos uma autoridade constituída por Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos uma autoridade constituída por Deus, nós estamos desobedecendo o próprio Deus. Eu tenho certeza que você tem um pastor, eu tenho certeza que você tem um líder. Se não tem, pelo menos deveria ter, né? E se Deus colocou esse pastor, se Deus colocou esse líder sobre você, é porque você precisa respeitar. Porque uma vez que você desrespeita a autoridade constituída por Deus, você está desrespeitando o próprio Deus. Gente, o que nós temos visto por aí não está no papel, não está no gibi. O tanto de gente que não tem mais pastor, tanto de gente que não tem mais líder não respeita mais ninguém, aprendeu a falar alguns versículos da Bíblia Sagrada, não respeita mais liderança, aprendeu a cantar alguma coisa, um hino, já acha que é cantor itinerante, pregador itinerante e não quer respeitar mais ninguém. Irmão, nada contra, você precisa ser usado por Deus, por essa nação. Jesus disse que nós devemos pregar o evangelho por todo mundo, mas não adianta. Não tem como você ir ao mundo pregar se você não tiver uma base, se você não tiver um pastor. Então respeita, porque rejeitar a autoridade constituída por Deus é rejeitar o próprio Deus. A Bíblia diz que Saul, ele começa a reinar. É o período da monarquia, onde o povo rejeita a Deus e quer um próprio rei, quer um homem como rei. Deus pede para que Samuel unja Saul. Eu vou dar uma pincelada numa coisa aqui que é um pensamento meu, tá bom, gente? Eu já vi muita gente dizer que Saul não foi escolhido por Deus. Na minha concepção, na minha mente, pelo que eu li, pelo que eu entendo, sim, Deus escolheu Saul. O povo pede, mas Deus escolhe. Deus manda Samuel ungir Saul primeiro como capitão do exército. Mas é Deus que escolhe Saul. Deus escolhe Saul, Samuel vai ungir. E todos nós sabemos que Saul, ele é formoso, ele é belo. Capítulo 9 do primeiro livro do profeta Samuel, do ombro para cima não existia ninguém como Saul. A Bíblia diz que Saul, ele é ungido, ele começa a fazer as coisas certas, mas termina fazendo as coisas erradas. Eu não vou me apegar aqui no conteúdo sobre Saul, porque depois eu vou gravar um vídeo só sobre essa chamada e a vida de Saul. É uma mensagem que eu também tenho escrita, tá bom? Então Deus rejeita. Quando Deus rejeita, a Bíblia diz que Deus vai levantar um outro rei para governar a nação. Agora não é um juiz, gente. Saul já era rei e esse próximo também será um rei, Davi. Vamos lá. A Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, começa assim: Então disse o Senhor a Samuel. Gente, eu gosto da Bíblia porque ela iniciou dizendo, o capítulo 16, versículo 1, Então disse o Senhor a Samuel,
Por que isso tudo acontece, gente? Porque o Senhor falou e Samuel foi capaz de ouvir. A Bíblia diz que Samuel, gente, ouviu Deus falar. A grande virtude do profeta Samuel era saber ouvir. Samuel, ele foi juiz, Samuel, ele foi sacerdote, Samuel, ele foi profeta. Por quê? Porque Samuel sabia ouvir. A grande virtude de um homem, na realidade, é saber ouvir. Quem ouve muito, erra menos. Quem ouve Deus, pega a direção certa. Tem pessoas que estão tomando atitudes erradas porque não estão ouvindo mais a voz de Deus. Não está ouvindo mais o que Deus está falando. Nesses últimos dias, Deus está procurando pessoas que saibam ouvir para depois aprender a falar. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, que as pessoas querem mais falar do que ouvir e às vezes querem falar sem ouvir. É comprovado que nós aprendemos mais ouvindo do que outra coisa, do que lendo, mas quando eu falo de ouvir, na realidade eu falo de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus, tá bom? Então, ouça mais, ore, busque, porque quanto mais você ouvir, mais preparado você estará para falar, tá bom? Deus diz assim, Samuel, enche o seu vaso de azeite e vem. Isso aqui é interessante porque Deus está numa conversa com Samuel. Parece que Samuel está sentado numa cadeira, Deus na outra do lado dele, e diz assim, Samuel, enche o seu vaso de azeite e vem, porque enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. Mas como Deus está dizendo, Deus está falando para Samuel, um exemplo aqui, mas está falando para Samuel vem. E vem aonde? Era lá na casa de Jessé, em Belém. Porque Deus não diz assim, Samuel, enche o seu vaso de azeite, já que eu estou aqui contigo, e vai. Mas Deus diz, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Por quê? Porque na realidade, Deus estava dizendo, Samuel, ele estava mostrando um dos atributos dele, que é a sua onipresença. Ele estava mostrando para Samuel, estava dizendo, Samuel, eu não vou dizer enche o seu vaso de azeite e vai, mas enche o seu vaso de azeite e vem, porque eu estou aqui, mas no mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou lá. E eu já estou mandando você ir, só que você vai. Quando você chegar, eu já estarei lá. Porque Deus ele não vai mandar você ir se ele não for contigo. Se Deus te mandou ir, é porque ele já foi na sua frente. Deus está dizendo, vai, caminha. Se Deus falar para você, pode não falar como Samuel vem, mas se ele falar vai, é porque ele já foi na sua frente. Então não tenha medo. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de cantar, não tenha medo de fazer o que Deus mandou você fazer. Vai, porque Deus te garante. Lembra de Gideão? Gideão precisou de algumas provas para exercer o que Deus mandou, para fazer o que Deus mandou ele fazer. Então, isso aqui é para animar a sua fé. Se Deus falou contigo, vai, avance, tá bom? Vamos lá, mais uma coisa. Samuel, ele diz assim, Senhor, eu até vou, mas se Saul ficar sabendo que eu estou indo ungir um novo rei, ele vai querer me matar. Irmão, Samuel sabia que Saul era o rei que Deus rejeitou. Porque o próprio Deus falou isso. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine mais sobre Israel? Deus rejeitou a Saul. E por que Samuel está com medo? Porque Samuel entende, Samuel sabia que todos que não dão certo na chamada se tornam assassinos do ministério de outras pessoas. É só você observar, só você ver. Normalmente quem persegue pregador são pessoas que já tentaram ser pregadores e não conseguiram. Normalmente quem persegue cantor são pessoas que já tentaram cantar e não conseguiram. Normalmente, eu tenho uma frase, eu escrevi, eu não sei se eu lembro agora, e a frase normalmente aqueles que querem te matar são aqueles que desejam ser como você é, ter aquilo que você tem, mas nunca tiveram.
Irmão, pegue isso aqui. Todas as pessoas que não dão certo se tornam assassinos para matar as pessoas que deram certo. Essa é uma verdade. Ele sabia que Saul tentaria contra ele se ficasse sabendo. Mas ele também sabia que quem mandou ele rir foi Deus. E se Deus mandou, não tem assassino que nos pare. É por isso que eu digo, pode falar o que quiser falar, dizer o que quiser dizer, nós temos um compromisso com Deus. Normalmente pessoas distorcem o que a gente fala, né? Ou pega partes isoladas do que a gente fala para tentar colocar coisas na nossa boca. Só que eu sou responsável pelo que eu falo. Você é responsável pelo que você ouve. Sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você escuta. Não pelo que as pessoas escutam. Então, essa é uma realidade. Deus cuida dos assassinos de ministério. Tá bom? Vamos lá. Samuel chegou para sacrificar. A Bíblia diz que Deus diz assim, Samuel, vai, pega um sacrifício e leva um sacrifício. Samuel vai pegar um animal para ir até a casa de Jessé, em Belém. Só que a Bíblia diz que Samuel ele pega um animal para sacrificar, porque ele chegaria e convidaria todos para um sacrifício. Gente, Samuel ele era profeta, Samuel ele era respeitado, e quando ele chega ele levou um sacrifício. Jailson, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que ninguém pode depender do sacrifício de ninguém. Cada um precisa levar o seu sacrifício. Eu não posso chegar num culto, gente, depender do glória que alguém dá, do aleluia que alguém dá. Se você veio, é para sacrificar. Se você chegou, é para sacrificar, para dar o seu melhor. Se você chegou, é para entregar aquilo que você tem nas mãos. O problema é que a gente quer chegar, né, e quer depender dos outros. Quer depender do glória, do aleluia dos outros, e a gente, não, eu vim só para receber. O culto não é só para receber. Culto primeiro é para dar. Samuel chega, mesmo sendo profeta, mesmo sendo respeitado, uma autoridade, Samuel diz, eu trouxe o meu sacrifício. A pergunta é, você tem levado o sacrifício para os cultos que você está indo? Gente, eu não estou falando de dinheiro não, tá bom? Eu estou falando da sua entrega a Deus de verdade. Você tem sido um sacrifício para Deus? Samuel foi, mas levou o sacrifício com ele. A Bíblia diz que Samuel, quando chega, ele chama todos a um sacrifício e os anciãos da cidade perguntam para ele assim, Samuel, a sua vinda aqui é de paz? Samuel responde, sim, a minha vinda é de paz. Por que os anciãos perguntam se a vinda dele era, a chegada dele ali era de paz? Porque normalmente um profeta, quando chegava, um profeta tinha uma palavra dura, uma palavra de juízo. O profeta, na realidade, ele era respeitado pela voz de Deus, as exortações de Deus para o povo, né? Então, os anciãos já ficam com medo, porque Samuel chegou. Mas a Bíblia diz que a palavra era uma palavra de paz. Diferente de alguns, né, que nós, me guarde Jesus, de alguns que nós estamos acostumados a ver por aí, né? Hoje a palavra é só palavra de porta aberta, de algema aberta, de prisão aberta. Palavra é só palavra de alvará chegando. Por quê? Porque não está preocupado naquilo que Deus falou, está preocupado com aquilo que ele pode receber, falando aquilo que ele está falando. Infelizmente, é difícil encontrar profeta de verdade hoje, mas eu creio que Deus ainda tem os seus profetas guardados. Deus ainda tem os seus remanescentes guardados, tá bom? Quando Samuel chega, a Bíblia diz que Jessé, ele apresenta os filhos. O primeiro filho que Jessé vai apresentar é Eliabe. Jessé tinha 8 filhos. 7 estava dentro de casa e 8 estava e um estava do lado de fora. Davi. O primeiro filho mais velho era Eliabe. Jessé faz passar 3 filhos diante de Samuel. Primeiro Eliabe, segundo Abinadab e terceiro Samar. Os 3 primeiros filhos, os mais velhos. E eu já vi muita gente pregar contra Jessé, mas ele só fez o certo. Ele colocou primeiro o Eliabe. E por incrível que pareça, Eliabe ele era o primogênito.
Eliabe, ele era formoso, ele era bonito. Quando Samuel coloca o olho em Eliabe, gente, ele diz assim, esse é o rei que Deus me enviou aqui para ungir. Mas por que Samuel decide, ele tira essa conclusão que esse era o rei? Porque o primeiro rei, o único rei que Deus havia separado, que Deus havia ungido, mandado ele ungir, era um homem formoso, era um homem bonito. Aí ele logo vai linkar uma coisa na outra. O Senhor mandou ungir um homem formoso lá e outro aqui, então é esse que Deus escolheu. E aqui está um grande problema. Samuel ia cair num grande erro. Por que Samuel iria cair num grande erro? Porque ele tomou uma decisão, tirou uma conclusão no presente, baseado no passado. E vê se não é assim. Às vezes nós erramos no presente por estar apegado nas coisas do passado. Samuel, ele olhou para o passado e tirou uma conclusão no presente, é esse. Mas é um grande problema para nós, quando nós olhamos para um passado e tiramos algumas conclusões para o nosso presente. Não é porque o primeiro relacionamento deu errado que esse agora vai dar. Não é porque você tentou uma vez, entrar naquela porta que agora você não vai conseguir. Não é porque você não conseguiu que você não vai conseguir agora. Não é porque algumas coisas te frustraram lá atrás que tudo vai te frustrar aqui na frente. Você precisa desapegar. Nós precisamos nos desapegar do nosso passado para dar certo no nosso presente e projetar o nosso futuro. Então guarda isso no seu coração. O seu passado não pode interferir no seu presente. Deus não deixou que Samuel tomasse uma decisão no presente baseado no seu passado. Tá bom? A Bíblia diz que Jessé chama todos os filhos pelo seu nome diante de Samuel, para passar diante de Samuel. Por quê? Por quê, gente? Jessé chama todos os filhos, um após o outro. É normal, é a cultura ensina que todos os filhos precisavam passar, porém, com as suas idades. O mais velho, o segundo, o terceiro. Jessé não fez nada de errado, porque a cultura mandava, ele fazia assim, era o costume. Só que a Bíblia diz que Deus não olha para o da frente, Deus olha para o de trás. Deus não escolheu o da frente, Deus escolheu o de trás. Porque Deus é especialista em quebrar regras humanas para estabelecer os seus princípios. Deus às vezes quebra algumas coisas, eu sinto a presença dele aqui. Deus, ele quebra algumas coisas para mudar algumas regrinhas dos homens, estabelecer algumas coisas dele na nossa vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender que quando Deus quer, Deus ele não precisa de atalhos como homem. Deus faz o ponto final, ele é soberano. O homem diz, não, passa um por um, o primeiro, o segundo, o terceiro. Deus não, Deus quis o último, e aí? Quem é que vai brigar com Deus? Se quiser brigar, é só subir, bota uma escada, sobe no céu e briga com ele. Mas Deus é Deus, não tem jeito. Não tem jeito. Se Deus quer, ele quebra tudo, muda tudo e faz o que ele quer. Gente, outra coisa, quando Samuel está diante de Jessé, Samuel pensa ser o primeiro, né? Pensa que é o primeiro que Jessé enviou, Eliabe vai ser o primeiro, só que passou o primeiro, passou o segundo, o terceiro, passou o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. O oitavo era Davi que chegou. Deus fez que Samuel encontrasse o rei na oitava tentativa. Gente, eu estou falando de Samuel. Samuel, o profeta, o juiz, o sacerdote. Ele tentou uma, tentou duas, três, tentou 7 vezes para conseguir na oitava. A minha pergunta é, por que você está tentando desistir, está querendo desistir na segunda, na primeira? Errou uma e já quer desistir. Errou 2 e já quer desistir. Errou 3 e já quer desistir. Alguém está falando para você, desiste, isso não é para você.
Se Samuel tentou 8, você vai desistir na primeira? Você vai voltar atrás na primeira? É uma palavra de Deus para sua vida. Palavra de Deus para sua vida é: você não vai desistir, tenta de novo. Dá a volta por cima. Você é maior, você é mais forte do que você imagina. Deus que te separou para essa missão. Deus que te separou para tal propósito. Não desista. Samuel, eu vou repetir, Samuel conseguiu na 8ª. E você não conseguiu na primeira, já está querendo voltar atrás. Vai ceder agora? A hora que você já passou para chegar até aqui, você vai ceder, você não vai suportar mais, já suportou tanta coisa, porque não vai suportar mais uma prova, mais uma luta? Não deu certo agora, mas Deus tem preparado alguma coisa para você amanhã, tá bom? A Bíblia diz que, para a gente já começar a concluir, nessa hora que Samuel está dentro de casa, gente, passaram-se os 7 meninos, 7 rapazes, até que Samuel diz assim: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os meninos? Aí Jessé diz assim: lembrei, ainda tem um. É o menor. Ainda tem um, é o menor. Está no campo. Por que Samuel chama os outros filhos pelo nome e Davi chama de menor? É simples, isso aqui é... Por quê? Porque na realidade, os 7 Jessé, fala o nome. Perdão aqui, porque Jessé chama todos pelo nome e não chama Davi. Chama Davi de menor. Porque os 7 foram indicados por Jessé. Davi não. Davi foi indicado pelo próprio Deus. Quando não houver homem na terra para gritar o seu nome, Deus vai gritar o seu nome. Quando ninguém quiser te indicar, Deus te indica. Deus faz. E melhor, bem melhor, é você ser dependente de Deus do que dependente de homem. Deus não joga nada no seu rosto como o homem faz. Jessé não indicou? Fica tranquilo, porque antes de Samuel chegar, Deus já tinha te indicado, tá bom? Quando alguém vai buscar Davi, a Bíblia diz que um moço foi chamar, porque Jessé, ele manda, pela palavra de Samuel, vá chamar Davi. Só que um foi chamar. Isso me chamou a atenção enquanto eu estava lendo. Por que, gente? O nome desse moço aqui não é citado. Por que o nome desse rapaz aqui não é citado? Por que o nome desse que foi não é citado? Ele é um anônimo. Mas um anônimo com uma grande missão. Ele é um anônimo. Mas um anônimo com propósito. E se não tivesse aquele anônimo ali, Davi não teria sido chamado, pelo menos por ele. Jailson, que lição nós podemos tirar disso daí? É simples. Se Deus quiser, Ele usa quem não tem nome, Ele usa quem não tem visibilidade para te dar nome e te dar visibilidade. Às vezes Deus usa quem não tem para você ter. Às vezes Deus usa quem não pode fazer para você fazer. Vou te dar um exemplo. Irmão, se eu tenho uma coisa no meu coração. Se um dia Deus me levantar como um grande pregador, se tem uma coisa que eu nunca farei, é menosprezar o povo de Deus. Porque primeiro é Deus e depois é o povo quem nos promove. É um anônimo que a gente não conhece, mas ouve a nossa mensagem, compartilha, fala com alguém, nos indica para um pastor. Então, se você chegou em um lugar, um patamar mais elevado, foi porque um anônimo te ajudou. E é desonroso você menosprezar quem um dia te abençoou, tá bom? A Bíblia diz que Davi chega em casa.
Nessa que o anônimo chama, Davi vem. Escute, para a gente terminar aqui. Quando Davi chega em casa, Davi já sabia, gente, que o profeta estava lá, que os 7 filhos tinham se passado, que ninguém foi ungido a rei, que Samuel estava procurando o rei. Davi sabia de tudo. Mas por que Davi, ao invés de se preparar, chegar em casa, ir no quarto, trocar de roupa, tomar um banho, se preparar para se apresentar diante do profeta, até porque quando Samuel chegou, todos tiveram que se preparar, se santificar para chegar diante do profeta. Por quê? Davi, ele não passa no seu quarto para se arrumar. Davi, do jeito que está no campo, ele vem. Por quê? Davi, na realidade, ele chega, não se arruma, porque os 7 meninos que passaram anteriormente, eles precisaram se consagrar para aparecer, se santificar para aparecer. Na realidade, Davi não precisou se consagrar porque ele já andava consagrado. Davi não precisou se santificar porque ele já andava santificado. Melhor do que se santificar é já estar santificado. Tem oportunidades que vão chegar para você que essas oportunidades não vão esperar você se preparar. Você já precisa estar preparado. Tem oportunidade que vai chegar diante de você que chegou, você tem que abraçar, não tem como se preparar. Eu tenho uma oportunidade que eu recebi, que eu estava em cima do altar, me deram 5 minutos para falar e depois eu fui pregar no vigilhão aqui, que é o vigilhão da Celebrar, e por causa de 5 minutos que o pastor Joel me ouviu falar, Deus me colocou no coração dele e eu preguei uma mensagem no vigilhão jovem da Celebrar que mudou minha vida e me fez, graças a Deus, Deus usou esse vídeo para eu rodar esse Brasil por aí pregando. Por quê? Porque quando chegou a oportunidade eu já estava preparado. Então, você não tem que se preparar, você já precisa estar preparado. Outra coisa, Davi, quando ele chega, ele não se arruma, não troca de roupa, por quê? É simples. Porque Davi sabia, se Deus tiver que fazer alguma coisa, vai ter que fazer do jeito que eu sou. Não vou passar em casa, não vou entrar no meu quarto, não vou trocar de roupa, não vou mostrar uma pessoa que eu não sou, porque Deus não trabalha com personagem. Deus trabalha com quem é real. É Atos capítulo 8, Simão, um personagem, né, que ludibriava, enganava todos com as suas artes mágicas, mas a Bíblia diz que chegou Filipe. E Filipe não é um personagem. Filipe vinha e pregava o Cristo. A mensagem dele era o Cristo. E a Bíblia diz que até Simão, o mágico, o personagem, se converteu. Porque não existe um personagem que não se renda diante da realidade de um chamado, de um escolhido de Deus. Davi sabia, eu não preciso mostrar uma coisa que eu não sou. Eu sou pastor e se ele quiser me consagrar, vai me ungir do jeito que eu sou. Viu? Para terminar, Samuel unge a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que Davi é consagrado, ungido no meio dos seus irmãos. Acredita-se que é aqui que ele escreve o Salmo 23, né? Eu vou fazer um vídeo também sobre o Salmo 23 aqui com vocês. Mas, gente, ele é consagrado diante dos seus irmãos. Porque quando Deus chama, Deus garante. Deus unge a cabeça, manda Samuel ungir a cabeça de Davi. Porque a grandeza do seu chamado está ligado à unção de Deus na sua vida. Então, gente, você que puder, compartilha esse vídeo, deixa o like aí. Esse é o primeiro, eu sou um pouco ruim ainda para falar para a câmera assim, lendo aqui eu me atrapalho um pouco, mas nós vamos pegar aqui uma dinâmica legal, tá bom? Então tem algumas falhas, eu tenho certeza que tem falha, tudo tem falha, e não repare, mas compartilhe, nos ajude aí, tá? Se inscreva no canal, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Se que tiver alguma coisa, já eu gostei disso daqui, vou aplicar na minha mensagem, faça isso, é para isso mesmo. É para compartilhar aquilo que o Senhor tem dado para mim e automaticamente não é meu, é nosso. Deus abençoe, fique na paz, abraço.